Fala, família promessista! Estamos aqui de volta hoje com um homem. Agora a gente vai falar sobre engenharia da fé cristã com o pastor Gilmar. Fala aí, Gilmar. A paz, tudo bom? Olha, antes de começarmos aqui nossa conversa, eu quero convidar você a entrar lá no nosso Instagram, @promessistasrio, e fazer aí a sua sugestão, né? Para nós conversarmos aqui. Nós estamos preparando alguns episódios onde a gente vai tratar sobre assuntos que você sugeriu. Então, nós vamos falar aí sobre assuntos doutrinários, sobre assuntos da atualidade, ou alguma coisa específica aí que você queira sugerir para que a gente converse aqui, é claro. Mas, enquanto isso, nós estamos trazendo para vocês um pouco mais sobre a nossa liderança, os pastores, né, líderes ministeriais, que você possa participar com a gente aí, comentar, deixar seus comentários, né? Todos que passam por aqui, voltam lá, leem os comentários, vão ver ali as pessoas que comentaram, de onde que são, né? Qual igreja são, e você pode aí deixar aí no comentário o seu nome, de onde você é, da igreja onde você está falando. Temos irmãos de vários estados, né? Que Deus possa abençoar a todos. Participa com a gente aqui, pastor Gilmar, pastor em Coelho Neto. Isso aí. Pastor, de onde você vem? Eu sou do Rio, né? Carioca da gema, como dizem, né? Nascido em Marechal Hermes e criado no bairro de Oswaldo Cruz, ali próximo a Madureira, Bento Ribeiro. Uhum. A gente já falou um pouquinho em programas anteriores sobre Bento Ribeiro, né? Uhum. A igreja teve um momento ali naquele bairro. Eu sou daquela região ali. Isso. E como é que é o teu encontro com a Igreja da Promessa? Acontece antes do encontro com Cristo ou acontece no mesmo instante? Como é que é esse processo? Jefferson, eu acho que como a maioria das famílias brasileiras, né, que não nascem em lar evangélico, a gente acaba recebendo a herança do catolicismo, né? Uhum. Então, parte da minha família era católica, não muito atuante, e tinha uma parte da minha família que era muito voltada para o espiritismo. Uhum. Mas eu nunca era muito assíduo a parte da religião. Eu frequentei algumas vezes a Igreja Católica, fiz catecismo, né, por insistência da minha mãe, fui batizado na Igreja Católica. Uhum. Depois, um pouco mais já adolescente, eu acompanhava minha avó quando ela ia para os terreiros, aquela coisa de espiritismo, mas mais por causa de curiosidade. Não era uma coisa que eu ia porque eu gostava ou me interessava. Acho que era mais para poder sair de casa e ver as pessoas, outras pessoas. Mas eu sentia dentro de mim, à medida que eu fui ficando mais velho, que eu queria participar de algo, mas tanto na Igreja Católica, junto com meus amigos, grupo de jovens, como no espiritismo, era uma coisa que não me atraía. Entendi. Então eu tinha muito esse desejo. Eu sempre fui solícito, minha mãe até falava isso, minha mãe já é falecida, que queria... Ela brincava, ela falou, eu gostaria que você fosse em casa da mesma forma como você, com essas pessoas que batem aqui na porta aí, né? Que você trata bem e tudo. Não que eu era bagunceiro, mas criança, né? Então eu sempre respeitei muito, nunca fui de... Mas na minha época surge o boom do neopentecostalismo, né? Uma igreja aí famosa no nosso meio. Mas com muitas coisas que não era muito legal, eu falei, não quero ir para ali. Então eu visitei, por exemplo, a mãe do meu filho, né, o Paulo César, na época, hoje ela é evangélica, na época ela frequentava um negócio de budismo, eu fui com ela, eu tive uma noiva que frequentava um negócio de Allan Kardec, eu fui, então onde me chamava eu estava indo, não tinha esse problema não, mas eu não me identificava com esses lugares. Você sabe? era filho único? Não, eu tenho uma irmã, que é 1 ano mais nova do que eu, né, mas eu não me identificava com esses lugares. Entendi. Até que, né, eu conheci a minha namorada, foi eu tinha 29 anos, ela era promessista, né? E foi através dela que eu conheci a igreja, que eu comecei a frequentar a igreja. Mas eu ia, mas meio com o pé atrás. Eu sempre joguei muito futebol em quantidade, não em muito de... Jogar bem. Jogar bem. Tanto que eu passei a minha vida toda... Sou Vasco. Meu Deus do céu. Não, isso aí não tem como. Isso aí não dá pra mudar mais. O senhor ainda está transformando esse coração, com certeza. Não, aqui não tem como, não. Não dá.
Não dá. E eu procuro trazer até meu filho, a minha filha, a minha nora, que hoje vai me dar um netinho. Olha aí. Pra quem não sabe, minha nora era flamenguista, virou vascaína. Né? Tadinha. Virou. Minha nora com é muita filha, pressão, entendeu? filha do pastor José Carlos, né? Lá de Santa Cruz. Então ela se tornou vascaína. Então foi isso. Aí eu fui pra Promessa, mas ainda não tinha aquele desejo. Era o pastor Evandro na época. O pastor Evandro insistia muito com os estudos. Aí Era garotinho, você não ia dar atenção para aquele pastor moleque? Não, o pastor era show de bola. Aquele pastor era uma benção, uma benção. Ele, a Tânia, a família deles, né? Viu o Erle crescer, era molequinho, pequenininho, né? Então, era uma benção, aprendi muito com ele, muito... É o que eu falo, o pastor Evandro é pastor mesmo, tem o dom de pastorado, né? Ele cuida, né? Eu acredito que em Mesquita ainda ele é assim, cuidava dos membros mesmo, estava ali sempre ao lado, e ele era muito insistente com o estudo. Na época a gente estudava muito Tesouro da Verdade, né? Então eu passei um problema em 99 com meu pai. Meu pai teve um problema envolvido com o negócio de dinheiro, de agiota e tudo, e chega um dia que meu pai desaparece de casa, né? E a gente desesperado lá. Minha mãe, meses atrás, tinha tido um problema de derrame, quase perdi minha mãe. E eu falei, caramba, e agora? Desesperado e tudo, e num momento lá de desespero, eu subi para minha casa. Eu já era casado, já estava casado com a minha primeira esposa, que foi que eu conheci a igreja, e eu fiz um propósito com Deus lá, da minha forma de oração. Falei, Senhor, se o Senhor me der a notícia do meu pai, eu quero saber onde meu pai está, só, mesmo que seja morto, porque do jeito que a minha mãe está sofrendo, a gente acabou perdendo os dois de uma vez só. Que o Senhor me deu uma luz onde que ele está. E se aparecer, eu vou aceitar o estudo do pastor Evandro. Por exemplo, até então eu não tinha aceito. Cara, eu desci, foi eu terminar minha oração, desci da escada, meu telefone toca, né? Era meu pai me ligando. Antes disso, a gente já tinha, 2 dias anteriores, corrido, hospital, necrotério, Instituto Médico Legal, delegacia e nada. Aí meu pai me liga, fala, tô tudo bem, blá, 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 aquela coisa toda. Até então a gente não sabia qual era o problema, por que ele tinha desaparecido. Aí eu ligo, depois eu pego o telefone, e isso eu estava no caminho não me lembro se era um amigo, era um tio meu, voltando de uma dessas peregrinações de hospitais, coisa. Aí eu parei em casa, fui ver, aí liguei pro telefone de volta, Praia Grande. Falei, Praia Grande é Santos. Falei, caramba, o que meu pai foi fazer em Santos? Aí comecei a fazer a ligação. Meu pai trabalhou durante muitos anos numa indústria de serralheria em Itaguaí. Falei, caramba, meu pai tinha um grande amigo lá chamado Nelson, e esse Nelson foi para Santos. Falei, cara, ele só deve estar lá na casa desse Nelson. Aí eu chamei um colega meu, que foi meu padrinho de casamento, o Marcos Guedes, e eu falei, cara, vamos comigo lá para Santos. Muito amigo meu mesmo. Ele veio, nós trabalhávamos na mesma empresa, ele era engenheiro, eu era técnico nessa época, eu era técnico dele. E a gente foi para Santos, maluco. Entramos no carro, meu tio foi... Metemos bala, fomos para Santos, chegamos em Santos, encontrei meu pai, conversamos, aí meu pai veio explicar que tinha pego dinheiro emprestado e não conseguiu pagar, e o cara falou que se não pagasse ele ia matar a família. Meu pai ficou desesperado e foi embora. A gente foi, resolvemos o problema todo, e a partir dali eu comecei a aceitar o estudo. Falei, pastor Evandro, vou aceitar o estudo. Não demorou muito, cara, demorou muito. Acho que antes de terminar o Tesouro da Verdade, eu falei pro pastor que queria... Aceitei Jesus como Salvador, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tinha 29 anos de idade e não abandonei. Já tinha um PC, já? Já, o Paulo César, ele nasce quando eu tinha 18 anos. Né? Eu era aquelas coisas de adolescente, né? E ele nasce quando eu tinha 18 anos. Você só tem o PC? Eu tenho o PC e tenho a Lorena. A Lorena é fruto do meu primeiro matrimônio, do meu primeiro casamento, da Aurilene, né? Que foi a que me apresentou a Igreja Adventista da Promessa. E aí, nessa caminhada do seu aprendizado ali no Tesouro da Verdade, no pastor Evandro, você firmou e continuou? Firmei. No início eu não fiquei tão firme, né? Porque, como eu falei, por causa do futebol, né? Sempre gostava muito de jogar futebol com os colegas lá da rua. E os jogos sempre eram aos sábados. Você já morava, você morava ali em Coelho Neto? Não, eu morava em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Fui me mudar para Coelho Neto... É perto, né? Também não é longe. Não, é 6 quilômetros, né?
Na verdade, eu me mudo para Coelho Neto agora, depois do meu segundo matrimônio, do meu segundo casamento, que eu passo a morar em Coelho Neto. Eu morava em Oswaldo Cruz, casei, aí depois de 5 anos de casado, do meu primeiro casamento, eu fui morar em Vicente Carvalho, e dali aí fui para Bahia, fui trabalhar fora, trabalhei 7 anos fora no Nordeste, né, com a aeronáutica, como o pastor Cláudio, né, no último trabalho, no último encontro aqui, falou que ele foi da aeronáutica. Eu trabalhei muito tempo na aeronáutica e viajei bastante pelo Nordeste, Centro-Oeste, Distrito Federal. Fiquei muito tempo naquela região. Você já era engenheiro ou não? Nessa época, não. Eu me formei em 2011, eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2007, 4 anos depois que eu me formei. Mas para essa empresa eu já atuava como tal, porque eu era o responsável por toda a parte da empresa lá fora, né? Então, isso que te chamou a atenção, a engenharia? Não, cara, a engenharia me chamou a atenção porque eu sempre gostei muito de desenhar, né? Eu sempre gostei. Quando tinha aquelas épocas de Copa do Mundo, que as ruas eram pintadas, lá na rua onde eu morava, eu que fazia a maioria dos desenhos na rua, né? No chão, legal. nas paredes. Então, gostava muito de desenho. E quando eu estava no ensino, não era ensino fundamental, na época era ginásio, né? Era Não é do meu tempo, não. Meu tempo já é fundamental, já. 5ª série, 6ª série, né? O ginásio. Então eu gostava muito de desenho. Eu tinha um colega que era fera em desenho, né? O cara ele desenhava demais. Falei, pô, quero... Aí tava chegando no final do ginásio, né? Falei, pô, tem que arrumar alguma coisa para fazer aqui de desenho. Aí eu fui deparado com arquitetura, com técnica de edificações, que tinha muito desenho. Falei, é para aí que eu vou. Aí dali eu parti para ali, desenho. Eu sempre gostei muito de cálculo, matemática, essas coisas. E comecei na engenharia, né? Sempre... eu conheço como gente, desde quando eu comecei a entender, sempre trabalhei com obra, com engenharia. Antes, né, quando não tinha uma profissão, aí fazia tudo lá. Ajudei meu pai na serralheria quando ele trabalhava. Meu tio, né, por parte de mãe, trabalhava com questão de açougue. Eu ia pro açougue, trabalhava com... Tem uma marca aqui no braço que eu fui inventar de desossar uma carne, a faca escapuliu, eu cortei meu braço. Então, várias, jornaleiro, padaria. Nunca fiquei parado, sempre gostei de trabalhar, não ficava parado, Seu Madruga não. tá perdendo pra você, então. Nunca fiquei parado. Isso aí, meus pais nunca reclamaram de mim, não. Nunca fiquei muito assim na dependência deles. Sempre tinha o meu dinheirinho, sempre estava fazendo alguma coisa, trabalhando, arrumando alguma coisa. Aí, nesse seu processo na igreja, você vai pra Bahia, mas você não continua na igreja, na Bahia? Continuo. Lá em Porto Seguro, tinha uma igreja da Promessa. Né? Num bairrozinho lá, eu procurei... e cheguei lá, na época o nosso superintendente regional era o pastor Ismael. Tanto quando eu chego na igreja em Porto Seguro, né, o pastor até fazem contato aqui no Rio de Janeiro para saber quem era e tudo. A localidade da igreja é Porto Seguro, ou tem um outro nome? Não, é na cidade de Porto Seguro mesmo. Tem um bairro que eu não me lembro agora qual era o nome do bairro, mas era na cidade de Porto Seguro mesmo. Era a única igreja nossa ali, uma igreja pequenininha. Na época era um missionário que era o responsável pela igreja. Se eu não me engano, ele nem tinha consagrados na igreja. Acho que na época eu já era... Quando eu fui para lá, eu já era diácono, se eu não me engano. Então você foi ao diaconato? Cheguei ao diaconato. Na época, quem me consagrou ao diaconato foi o pastor Leonardo. Hoje ele não está mais como pastor, saiu, se afastou. Foi o pastor. E quando eu chego em Porto Seguro, eu procuro essa igreja, começo a congregar lá com eles. Tem uma experiência lá muito legal. Porque ele viajava, o missionário, e num dia eu em casa, o missionário me liga, diácono, tudo bom? Eu falei, tudo bem, pastor, como é que você está? Chamado de pastor. Faleceu uma irmã da igreja. Eu falei, tá, e aí? Eu não tenho esse dom aí de ressuscitar, não. Não, meu filho, não é isso, não. É que o pessoal aqui é muito apegado com esse negócio de culto, fúnebre, essas coisas todas, e eu não vou poder estar aí. Você pode me ajudar? Eu falei, meu Deus do céu. Pastor lá no Rio, até não tinha outro diácono, não? Lá no Rio. Cara, a gente tem uma imensidão de consagrados, então nunca me ajuda. Eu falei, tá bom, pastor. Nunca fui dizer não, né? Nunca. Aí comecei a ligar pro Rio, como é que faz? Pastor Evandro, pastor outro, pastor outro, tem um hino dobrado assim. Eu falei, cara, mas eu não sei cantar hino dobrado. Mas vai lá, tem uns textos assim assados. Eu falei, tá bom. Não, peraí. Você canta na igreja... Eu me lembro. Cara, não, esse negócio de canto. Eu me lembro quando eu te encontro na igreja, você tá cantando lá na frente. Eu arranho, eu ajudo, como eu falei, pastor.
A minha esposa sempre fala essas coisas, né? Quando eu vou falar da igreja, eu me emociono porque eu amo demais essa igreja. Uhum. Primeiro a Deus, claro, né? Sobre todas as coisas, mas eu tenho um amor muito grande pela Adventista da Promessa. Demais, demais. Eu não me vejo em uma outra denominação que não seja Adventista da Promessa. E tudo que a igreja precisar de mim, que eu puder fazer, que eu ver que eu tenho condições de ajudar, ou até que eu veja que eu não tenho habilidade, eu me coloco à disposição para fazer. E chegou um momento em Coelho Neto que nós não tínhamos, a galera da antiga estava se afastando, então a gente precisava. Eu falei, eu vou aí, mesmo sem ter o dom, e eu fui lá, ajudava, arranhava um pouquinho. Como era um grupo, então eu cantava um pouquinho mais baixo, para a voz não atrapalhar muito. Só para completar Só ali, para né? completar, a maioria era sempre mulheres. Então a gente estava sempre ajudando. Tanto que hoje, graças a Deus, não há tanta essa necessidade. De vez em quando eu dou lá umas arranhadinhas, mas muito raro. Mas dizer que eu canto... Mas aí você vai lá e canta o hino do brado lá no culto. Aí eu vou lá no culto, né? O pastor pede, a gente vai lá, puxa uns brados, faz uma mensagem. Mas foi muito bom, sabe por quê? Porque no dia seguinte, uma irmã me encontrou na cidade. Irmão, era filha, acho que da falecida, se eu não me engano. Era da família. Muito obrigado, tá, por o senhor ter aceitado o pedido do pastor. Pô, minha família ficou muito feliz, estava preocupada porque o missionário não estava aqui e tem toda essa tradição. Muito obrigado mesmo. Pô, O velório foi na igreja ou não? Não, foi no cemitério porque mesmo. Tem umas igrejas assim que o velório acontece na igreja. E, cara, aquilo pra eles foi maravilhoso. Pra mim foi um nervosismo do caramba, eu achando que tava fazendo tudo de errado, mas pra eles foi uma coisa maravilhosa. Eu falei, que bom Amém. Que bom que vocês gostaram. Que bom que se ajudei. Então sempre fui assim, eu sempre fui de ajudar, sempre me coloquei à disposição. 7 anos lá. Fiquei 7 anos no Nordeste. Aí no Nordeste tive alguns momentos que eu fui pro Distrito Federal, fui pro Centro-Oeste, fazendo obra para aeronáutica, 7 anos direto, de 2007 até 2014. Finalzinho de 2013, início de 2014, eu estava por ali. E aí você volta pro Rio? Volto pro Rio. A partir de 2011, eu vinha pro Rio. Tinha algumas obras aqui no Rio e eu ainda tinha 2 obras fora. Eu tinha uma obra em Brasília, que era essa obra do aeroporto do Distrito Federal, e tinha uma obra no Centro-Oeste, no Mato Grosso. Então eu ficava aqui no Rio, tocando algumas obras que eu tinha aqui, e uma semana do mês eu ia viajar. Ainda era pela aeronáutica ou não? Era pela aeronáutica, todas as obras pela aeronáutica. Era uma empresa, né, que era contratada da aeronáutica e fazia obra no Brasil todo. Ah, você não era da aeronáutica? Não era da aeronáutica, era uma empresa que era contratada. Entendi. Mas só que na aeronáutica era muito engraçado. Eu sempre quis ser militar, sempre me faço. Só que na época que quando eu tinha, tô com 50 anos, né? Tem 32 anos atrás, moleque lá, o pessoal olhava assim, ninguém queria ir pro exército, sabe que o exército era muito duro, muito rígido, muito trabalho. Eu falei, não, eu vou. Tinha uns colegas que a gente achava que era uma ralação tremenda. Aí eu fui me alistei na aeronáutica, naquela época você podia escolher as forças. Hoje em dia não, você vai no exército, é direcionado. Eu fui na aeronáutica e na primeira vez eu sobrei por excesso do contingente. Eita. Falei, caramba, o cara perguntou, quer servir? Eu falei, quero. Então vai pra ali. Passei do excesso do contingente, tá bom. Eu falei, não. Aí tinha um colega que era da Marinha, eu falei, não, vou tentar na Marinha, fuzileiro naval. Aí fui lá, fiz toda a prova, passei em tudo, exame de vista. Foi onde eu descobri que eu tinha um problema de visão. Reprovado. Eu falei, não faz isso não, me ajuda. Mas, meu filho, na hora lá que você estiver na guerra, te atirar lá, você acerta um colega seu. Eu falei, não, mas que isso, eu não sou cego desse jeito. Não pode. Eu falei, não, eu vou passar. Aí fiz outra prova de novo, aí procurei aqueles negócios que a gente faz exame de vista, né? Aqueles nomes. Eu procurei pra ver, pra me gravar os nomes todinho. Eu falei, cara, vou ter que gravar tudo isso aqui pra chegar mesmo que eu não enxergue, se ele falar a terceira linha de cima pra baixo, Mas não consegui de jeito nenhum. Aí fui pra segunda prova, chego lá, antes de entrar, eles aferem a pressão, minha pressão foi lá em cima. Eu falei, caralho. Falei, cara, eu tô nervoso, já é a segunda vez, eu quero muito ser. Então, não vou nem deixar você entrar, porque senão você vai ficar reprovado. Fica ali. Aí me acalmei. Não, beleza, pode entrar. Aí tomei bomba de novo, falei, desisto. Aí desisti. Aí quando eu comecei a trabalhar na aeronáutica, foi uma maravilha. Você estava em casa, né? Em casa. Aí fiz muita amizade com o pessoal de lá, né? O pessoal de patente superior. Aí
andava nos ônibus deles para poder ir para os hotéis onde eu ficava hospedado. Eu fiz uma amizade com um comandante, né? O comandante, hoje ele é aviador da aviação civil, saiu da aviação civil, na época ele era Major Nilber. Eu chegava para ele e falei, pô, Major, eu tô hospedado lá no mesmo hotel que o pessoal lá em Itapuã, lá num bairro de Salvador, e o aeroporto era separado. Pô, não posso pegar a carona no ônibus de vocês, não? Pô, tem que ficar... A gente fez uma amizade muito grande. Ele falou, cara, poder não pode, porque... Pô, não, mas, vai lá, entra. Só que se acontecer alguma coisa, eu não sei de nada, né? Eu cortava o cabelo como se fosse militar e tudo. Às vezes eu chegava na sala dele, botava a mão pra trás, aí tinha um capitão lá, eu falei, tá... Pode ficar à vontade. Aí ele zoava, tava com o cabelo cortado, cara. Eu falei, não, eu tô numa área militar. Os cara... E tinha vezes que eu me passava, eu entrando aqui no Campos dos Afonsos, ali no Valqueire, né? Às vezes eu tô entrando com o meu carro ali, aí eu cheguei para um soldado, falei, me perguntou, né? Eu falei, vou me encontrar com um major. Falei o nome do major. Isso aí, começou a anotar meu nome, Major já é patente superior na aeronáutica. Então, quando um superior vai adentrar numa unidade militar, todas aquelas pessoas, todos os militares que estão ali, soldados, cabos, quando ele começa a se direcionar, eles têm que ficarem de pé e bater continência, né? O cara pensou que quando eu falei o nome, era eu, o major. Quando eu libero que eu vou entrar, todo mundo se levanta e bate continência. Eu falei, tô no céu. Tô no céu, cara. Os caras assim... Sonho realizado. Bateu continência. Pô, aqui, mano, não precisava nem servir 7 anos. Era uma coisa... E foi muito bom. Aí eu me Fez senti concurso em casa, à toa. né? Não precisei nem fazer concurso, nem entrar em 7 anos. Aí eu viajei com o pessoal da FAB. Viajei muito naquela época. Muito de avião, que teve época que eu enjoei. Teve uma vez que eu peguei carona com um avião deles, né? Um Bandeirante de Recife... Foi Recife? Não, Fortaleza para Recife. A gente passou um sufoco com aquele avião. Um sufoco. O avião chegou uma hora, a gente estava voando, tudo tranquilo. E esses aviões pequenininhos da FAB, você consegue ver os pilotos lá, a porta aberta, você vê tudo. E eles conversando, bota no piloto automático e vai embora. Chegou uma hora que os caras começaram uma tensão, sabe? Eles botaram o cinto, fecharam, tudo fechou, o clima. Falei, meu Deus. Tava um colega meu sentado na frente, e ele não gostava de voar de jeito nenhum. O avião começou a bater, Jefferson, começou a bater. Eu falei, agora vai. Era começou turbulência. Bater pra lá, pra cá. E avião pequeno, né? Avião grandão, você não sente tanto. Bateu, mas quando abriu, cara, a gente conseguiu enxergar a pista do aeroporto de Recife, o avião tava virado de lado, aí o cara conseguiu consertar e a gente pousou. Foi isso. Meu colega desceu, xingando todos os palavrões que ele imaginava, xingando o patrão. Nunca mais eu venho, nem que eu venha a pé, mas eu não pego carona mais nesses aviões. O Márcio era o nosso patrão. O Márcio tá pensando o quê? Quer ficar economizando? Eu não vou mais. Ricardo, o nome dele, né? Não vou mais de jeito nenhum. Mas foi muita aventura. Foi momentos muito bons. Muito bom, né? Bom. É uma boa experiência, né, cara? Sim. E você ali na igreja, você aprende, você já era diácono, né? Como é que chega o pastorado para você? Jefferson, eu nunca quis ser pastor, vou ser muito sincero. É comum eu ouvir isso. Nunca tinha essa pretensão. Mas como eu já falei aqui anteriormente, né? Eu dificilmente, só se tiver alguma coisa que me impeça muito, eu vou dizer um não para um chamado. Eu entendo que todo chamado ele vai vir de Deus para os nossos líderes aqui, né? Hoje o pastor Francisco, e ele vai direcionar para nós. Então, eu creio dessa forma, que não é o homem, né? E que eu fui chamado por Deus através de um homem que, na época, meu pastor era o pastor Francisco em Coelho Neto. Então, eu creio dessa forma. Então, dificilmente você vai me dizer não para um chamado dentro da igreja. Mas dizer para você que hoje eu me sinto preparado para o pastorado, não. Eu acho que eu ainda preciso, né, aprender muito de algumas coisas. E quando veio, primeiro eu que nem o Cláudio falou aqui no programa anterior, que ele sempre queria ser diácono, eu sempre pensei em ser diácono. E eu tinha muito medo e eu imaginava que chegaria um momento que eu ia ser chamado para ser presbítero. E eu tinha quase certeza que quando eu fosse chamado para ser presbítero, era um pulo logo um pouquinho para assumir alguma igreja. Né? E quando o pastor Francisco me fez o convite
para ser presbítero em Coelho Neto. Eu já conversei com a minha esposa, falou, espera que em breve o pastor Francisco vai vir com alguma proposta de a gente assumir alguma igreja. Meu sogro até falou isso. Chegou, né, quando eu fui ordenado, né, que hoje é ordenação, a presbiterato, tu já sabe que tu vai assumir alguma igreja, né? Eu falei, espera aí, vamos ver. Aí não demorou muito, ele veio conversar com a gente, conversou com o pessoal da igreja, né? O pessoal concordou e veio a ordenação. Foi no momento, a gente conversou aqui antes de começar o programa, foi um momento difícil, né? Logo a pandemia chegando, mas, claro, a responsabilidade acaba diminuindo um pouco por causa do momento que a gente estava vivendo, mas ser pastor em Coelho Neto, eu sempre falo isso para a igreja, não é fácil porque eu conheço, né, a Jesus verdadeiramente na promessa. Né? Eu ouvi falar, né, como diz lá em Jó, né, a gente ouve falar, agora ouve de caminhar. Então eu ouvia falar de Jesus, mas eu conheci, fui apresentado a esse Jesus na promessa em Coelho Neto. E eu nunca fui de nenhuma outra igreja nossa aqui no Rio que não seja a igreja em Coelho Neto. Desde ali, quando a gente congregava ali dentro da comunidade, e agora no Templo Novo. Então sempre foi ali. Pessoas, como eu falei, né, que hoje te ajudam aqui, Wesley, Sérgio. Eu vi pequenininho, adolescente, Carla, filha do pastor Carlos, Henrique, essa galera que hoje está aí casada, tem suas famílias. Eu vi tudo criancinha, alguns crianças, outros nascendo, outros muito adolescentes lá, cantando no grupo de louvor, tocando. Então eu conheci essa galera toda, eu cresci com essa galera toda, os mais idosos, os pais deles. Eu tenho um carinho muito grande, né, pela família Vaz, isso não é segredo para ninguém, eu já falei isso várias vezes, né? A irmã Maria, que é falecida esposa do presbítero Laí, pai do pastor Carlos, pastor José Carlos, irmã Luzianete, vó do Sérgio, Henrique. Eu, quando congregava lá, a gente congregava no Morro, quando ela ainda era viva, né, a gente de vez em quando, ou na maioria das vezes, vou dizer assim, ia almoçar na casa dela. Né? E ela tinha um carinho, um amor por mim, cara, incondicional. E era engraçado que quando a gente ia almoçar lá, ela vinha, botava comida, e eu nunca fui de comer pouco, né? Aí comia, quando terminava, que eu tava acabando com a comida, vinha aquela colher por detrás de mim, assim, parecia um míssil, né? E pum! As comidas. Falei, irmã, eu vou arrumar um problema com seus filhos, irmã, porque eu tô aqui dando despesa. Não tem não, pode vir. Aí nós temos um irmão na igreja, o Márcio, né? Tava congregando em Vicente Carvalho. E ela falava assim, você é melhor de comer do que o irmão Márcio. Porque o irmão Márcio, ele não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta disso. Você não, eu sei que o que eu fizer e botar no seu prato, eu vou comer. Eu falei, então tá bom. A senhora já sabe, eu só não como comida de porco, a senhora sabe, né? Então ela vinha, cara. Então eu tenho um carinho. Meu filho hoje é casada com uma Vaz, né? Com a Lídia. Então a gente aprendeu muito. Quando eu entrei na igreja, o pastor José Carlos hoje estava afastado, voltou, a gente viu o recomeço dele, a história, tudo ali. Então foi uma família que me abraçou muito. Um dos momentos mais difíceis da minha vida dentro da igreja, que foi a minha separação da minha primeira esposa, foi uma família que me ajudou, o pastor Carlos, né? Teve momentos que me acolheu na sua casa, né? Estar junto com ele. Então eu tenho um carinho muito grande por essa família, né? E por toda a igreja em Coelho Neto, por todos os irmãos. Então é muito difícil, às vezes, você tá liderando essas pessoas e, às vezes, ter alguma coisa que você precisa... Num certo momento você foi meio que ovelha, né? E agora você está sendo... E, às vezes, você tem que chamar uma atenção... Tem que, às vezes, dar uma disciplina, tem que, às vezes... É complicado, cara. Ainda bem que o Sérgio não está lá para você chamar mais atenção. Não está mais lá. O que dá mais trabalho, eu acho que é ele. Dava muito trabalho. Queria também, igual a mim, queria cantar também, mas não era o dom, entendeu? Insistia, mas não era o dom. Ele tem vários outros dons, né? Muitos. Mas não era esse, insistia, mas graças a Deus ele parou. Não sei lá, parece de vez em quando eu vejo os vídeos dele lá cantando. Canta, ministra, e não dá oportunidade pra ninguém. Não dá, insistiu. Eu dei uma parada, mas ele insistiu, ele é guerreiro. Então foi em algum momento é fácil, mas é um conflito que eu tenho.
Porque foram pessoas que eu vi crescer, pessoas que me ajudaram numa dificuldade, estão ali comigo. E às vezes, e agora eu estou liderando eles, né? São minhas ovelhas, são minhas responsabilidades. Então tem hora que existe esse conflito. Eu já falei isso várias vezes na igreja. E você tem uma situação que pega mais para você, né? Você não é só o pastor da igreja hoje, você é o cara que é o engenheiro que planejou ali, projetou ali a igreja. É isso mesmo? Foi, o projeto ali da igreja foi eu que fiz, né? Junto com o pastor Francisco, a gente foi fazendo uns rabiscos. O projeto estrutural, né? Foi todo eu que fiz também. Eu não consegui acompanhar a obra em si, porque como eu trabalhava fora, não dava muito tempo para poder acompanhar, mas toda a parte de projetos e tudo ali foi a gente que acabou ajudando de alguma forma, principalmente a parte de baixo. A parte de cima a gente acabou não tendo um projeto muito bem definido, né? A gente acabou fazendo depois, porque não tinha uma ideia do que seria em cima depois, mas a parte de baixo tudo a gente ajudou bastante ali a projetar o que hoje é a igreja em Coelho Neto. E a conciliação do pastorado com a sua vida, seu trabalho, né, sua profissão, isso te atrapalha? Pastor, hoje eu vejo, principalmente vamos dizer, nos pastores que são... Tempo integral. No meu caso, que parcial. Parcial, vou falar de mim, né? Acho que cada um tem um... Eu sou um cara que gosta de estudar muito. Eu gosto de me aprofundar, eu gosto de estudar bastante. Tanto que quando eu fui apresentado as doutrinas da promessa, eu questionei muito algumas coisas, né? O sábado, a abstinência, principalmente, são pontos primordiais na nossa doutrina. E eu encontrei, né, junto com as pessoas que estavam estudando e pesquisando, subsídios para acreditar que aquilo ali é verdadeiro. Então, até hoje eu estudo bastante, procuro estudar bastante. E eu gosto, né, quando eu vou ministrar alguma palavra, quando eu vou em algum lugar, me preparar bastante para isso. Eu vejo hoje uma dificuldade muito grande por causa disso, por causa do meu trabalho, né? Por chegar tarde, às vezes cansado, não ter tempo de ministrar. Hoje você não viaja mais como você viajava antes. Hoje eu não viajo mais. Mas eu trabalho em outro município, eu trabalho no município de Mangaratiba, que é 80 quilômetros aqui do Rio. Então eu chego em casa por volta de 8 horas, 8 e poucas. É bem desgastante, entendeu? Aí tem os outros afazeres, a gente vai lá, às vezes prepara alguma coisa, vai estudar. Até alguns estudos meus estão atrasados por causa disso. Eu acho isso aí bem puxado, né? Mas não tem sido assim muito empecilho. A gente tem se dedicado na medida do possível do que dá pra gente fazer. A igreja também coopera bastante, né? Sim, eu graças a Deus, tenho, né, na membresia de Coelho Neto pessoas já bem experientes. Né? Eu tenho o pastor Carlos, eu tenho hoje o pastor Sebastião, que foi secretário regional durante muito tempo, já foi pastor titular de campo. Eu tenho o presbítero pastor Roberto, que também já foi, né? Eu tenho o pastor Antônio. Então tem uma galera, tem o diácono Alexandre, tem o diácono Olímpio, meu sogro, tem um grupo, e tem minha esposa, tem outro grupo de irmãs ali, se eu falar o nome aqui eu perdoo, porque eu posso esquecer alguma. Mas tem uma galera que me ajuda bastante. Principalmente no púlpito, para poder pregar, para poder fazer alguma coisa. E eu consigo ter um pouco mais de tempo para preparar as coisas que eu quero. Então, Deus me abençoa até nisso, de ter uma equipe que me auxilia bastante e me ajuda bastante. E minha esposa, né, cara? Que é hoje, principalmente nesses 2 anos de ministério, é o alicerce de tudo para mim, né? A Flávia é uma pessoa que... Ela é bem ativa, né? Ela é muito trabalhadora, muito dedicada. Eu cobro muito ela feedback de tudo meu, coisas erradas e coisas boas. Às vezes ela fica com receio, falando, não quero que você fale a verdade para eu melhorar, alguma coisa que eu não fui legal. A gente conversa bastante, ela é bem ativa, ela é auxiliadora mesmo. Ela é uma bênção de Deus na minha vida, entendeu? Ela mudou a minha história também num momento difícil que eu vim, que foi... A minha separação não foi algo que eu quis, foi algo que aconteceu, né? Não era o meu desejo, mas aconteceu. E ela vem de um momento difícil que ela passou também, da separação dela. E a gente acaba se encontrando num momento que a gente estava muito frágil e acabou sendo bom para ambos, né? Então a gente se ajuda muito e eu agradeço muito a Deus todos os dias pela vida dela, porque E nesses 2 últimos anos é um alicerce tremendo pro meu ministério.
Você fala aí sobre a questão de você assumir uma igreja que você você até fala que a única igreja que você conhece no Rio é a igreja de Coelho Neto, né? Que é a igreja onde você chegou e onde você permaneceu, saindo só para ir lá para Bahia, né? Quando você volta justamente para ali. Teve algum desafio para você nessa questão do pastorado? Por exemplo, a gente teve aqui o pastor Éder, né? Que falou que ele assume uma igreja depois de 18 anos, o pastor está lá 18 anos, ele assume uma igreja com uma dificuldade. Como é que você faz, né? A igreja está ali acostumada com o pastor, está bem estruturada, né? E aí você chega para assumir um pastorado, depois de 18 anos com um pastor só, é muito complicado. Você tem um tempo ali para você amadurecer e tal, para você alcançar. No teu caso, você não teve um pastor de 18 anos, mas você assume uma igreja que tem uma estrutura, uma igreja, né, que tem a liderança ativa e tal. Apesar de você já estar participando ali, né? Você teve alguma dificuldade nessa questão do pastorado? Não, em relação a isso não, por causa disso mesmo, por já ter nascido ali naquela igreja, conhecer já os prós, conhecer, não os prós e contras, não é essa a palavra, conhecer o que ela tem de mais forte, o que ela tem de mais fraco, né? E quando eu assumo o pastorado, isso já ajuda bastante. Então, a igreja me recebeu super bem, né? Quando me aceitou super bem nessa nova função e tem ajudado bastante, né? Assim, eu não posso reclamar disso, né? A gente reclama de algumas outras coisas, mas coisas que acontecem em Coelho Neto, em Rio das Ostras, em Santíssimo, em qualquer outra igreja nossa. Certo. Mas em relação a isso eu não posso reclamar, não. A igreja abraçou, como sempre me abraçou desde o momento que eu cheguei, me ajuda. A dificuldade que tem é do dia a dia mesmo. Você assumiu ali logo na pandemia, né? Sim, foi em dezembro de 2019. 1º de dezembro de 2019. Foi a minha Então, que eu recebi. 3 meses antes, mais ou menos, antes da pandemia. Já no mundo, lá na China já tinha acontecido alguma coisa e começa aqui no Brasil mesmo, acho que em março e fevereiro de 2020, né? O bicho começa a pegar, começa aquelas paralisações todas e a gente não consegue mais fazer nada, vem o desafio, como é que vai fazer? A gente começou essa parte das redes sociais, falei, como que a gente vai fazer agora? Aí, a primeira escola bíblica foi o pastor Carlos, passando através do Facebook na casa dele. Ele falou, e agora? Aí depois a gente foi para a casa do Wesley, né? A gente fazia na garagem da casa do Wesley, tava lá a câmerazinha, aí de vez em quando viu um barulho de um carro do ovo passando pelo lado de fora, era a vizinha que jogava água lá da escada, era um barulho, mas foi, né? Que tal a gente passar para dentro do templo e começar a gravar? Começamos a gravar a escola bíblica no formato de debate, né? Sempre era eu e o pastor Carlos. Aí começamos a gravar os cultos, a gente fazia os cultos de sábado, né? Ao vivo, pelo Facebook, e depois a gente passou aí pro YouTube, aí gravava no próprio sábado o culto que ia no domingo. Aí começamos a desenvolver, começamos a melhorar e começamos a nos preparar. Nesse sentido, foi bom a gente evoluir. Hoje a igreja segue, continua, né? Nos aperfeiçoamos um pouco mais. Paulo César, que assume essa parte lá, estudou aí bastante em relação a isso, tem ajudado muito nesse quesito. E a gente está com nossos cultos presenciais e na rede social também. Ah, isso aí. Isso é que é legal. Você também fez FATAP, né? Fiz. Eu fui aluno da primeira FATAP aqui no Rio de Janeiro, né? Quando a gente começou. E pegando até um pouquinho aqui do que o pastor Cláudio falou no programa que ele participou. Eu terminei na turma junto com ele. A primeira turma, eu não vou dizer aqui que... Não foi a mesma turma dele? Você e a dele não foram a mesma turma? Então, foi a mesma turma. Então, eu comecei na primeira turma, aí depois, por causa do meu trabalho, eu tive que sair. Só que como aquela primeira turma, eu estava novo na igreja, né? E tinha uma galera muito da antiga. Então, não sei, acho que a galera muito da antiga, acho que era muito questionadora, eu acho isso, né? E a gente estava passando por um processo de mudança, a FATAP, novas visões, alguma coisa tudo. E uma galera da antiga, eu acho que não aceitava muito. Então, aí acabou tendo que, por causa do meu trabalho, viajar. Eu falei, não, quero terminar. E surgiu essa turma, que era, né, ele bem falou que era bem puxada, a gente tinha aula sábado, domingo, 15 dias. E foi uma turma maravilhosa. Acho que a gente aprendeu muito ali, porque era uma galera que estava ali dava
um desejo mesmo, uma sede de aprender aquilo ali, né? Era dedicar. E ele falou algumas coisas aqui no programa, na vez que ele estava, e a gente me lembra, foi um privilégio, pô. A gente teve aula de Pentateuco com Moisés. Pastor Moisés, imagina, você ter aula com quem escreveu o Pentateuco. Como é que vocês fizeram isso, gente? Moisés nos deu aula de Pentateuco. Pastor João, né? Pastor João Leonardo Júnior? João Leonardo Júnior, a aula dele de João, cara, é de se emocionar, cara. João? É de se emocionar, é você de chorar. A gente chorava, né? Ele dando aula, tu vê o amor, aquele pastor dando aquela aula. Pastor Zé Lima. Pastor Zé Lima, ninguém falava nada, cara. Falar o quê? A gente ficava todo mundo mudo pra ninguém começar a debater para diminuir o tempo dele falar, deixava ele falar, era coisa de louco, sabe? Muito bom, mas amizades se fortaleceram, foi muito bom. E eu indico para todos, cara, todos os promessistas, mesmo aqueles que não queiram seguir o ministério pastoral, mas que façam. Hoje, setup, né? Acho que é um crescimento, um diferencial na vida do cristão promessista é fazer o setup, cara. Muito bom. Qual a importância da Igreja da Promessa na sua vida? Você já falou aí mais ou menos algumas coisas, né? Mas é um divisor de águas, cara. É um divisor de águas. Eu entro para a Promessa com 29 anos, a igreja estava se preparando para a comemoração dos 70 anos, né? Tinha até aquela musiquinha, né? Sou adventista da promessa, né? Que virou uma febre na época. E, cara, falar da promessa hoje na minha vida é uma mudança totalmente. É um Gilmar antes da promessa e um Gilmar depois da promessa, né? Deus foi me apresentado através dessa igreja, dos pastores que passaram pela minha vida, das pessoas ali em Coelho Neto que eu aprendi muito. Vivemos muitas dificuldades, vivemos muitas lutas, vivemos momentos que, não sei, Jefferson, que talvez se fosse uma outra igreja, acho que a igreja tinha fechado. Vivemos um momento muito conturbado e a gente sempre ali firme, lutando, uns irmãos saindo, outros voltando. E a igreja, para mim, cara, eu amo demais essa igreja, cara. Cara, essa igreja... Deus é tudo pra gente, né? Mas a gente fala aqui no âmbito terrestre, é tudo na minha vida. Quais são os desafios que você enxerga, assim, pra igreja no futuro? Hoje você é pastor, né? Então, como pastor, você tem você ganhou uma nova visão. Cara, o meu desafio hoje em Coelho Neto é fazer, né, com que a gente consiga, a nossa ideia, fazer com que a gente tenha um grupo de irmãos que tenha o desejo e o compromisso, né, de aprender realmente da palavra, se dedicar ao ensino, ao estudo da palavra, valorizar a escola bíblica, né, valorizar os trabalhos da igreja, se dedicar e aprender do evangelho, né, porque o evangelho é transformador, ele muda as vidas. E muitas das vezes a gente vive situações em nossas vidas que a palavra nos responde por que está acontecendo, o porquê daquilo, e a gente acaba buscando resposta em outros lugares. Então, acho que se a igreja, né, se dedicar realmente a se empenhar, a aprender do evangelho, a valorizar a escola bíblica, onde a gente ali estuda, onde a gente ali aprende, se dedicar a estar junto, a aprender realmente da palavra, acho que a gente consegue evoluir cada vez mais, né? Eu acho que o grande desafio é esse, é fazer com que, eu vou falar da igreja em Coelho Neto, né? Que a gente ali consiga, né, passar isso para a igreja local, esse desejo de se aprofundar, de procurar estudar mais a palavra, se debruçar mais para aprender mais de Jesus através da sua palavra. É porque você viu a diferença antes e depois de você fazer a FATAP, né? Na época FATAP, depois SETAP. E isso te ajudou, né? Sim, muito, muito, muito. E eu continuei, né, estudando em outros lugares, me aperfeiçoando em outros lugares. Eu tô fascinado por uma coisa que eu conheci há pouco tempo, uns 2 anos atrás, talvez, a questão de arqueologia bíblica. Eu fiz um curso de introdução à arqueologia bíblica pela UNASP. UNASP é a Universidade Adventista de São Paulo, de 7º dia. Cara, e tem coisas ali maravilhosas. Você vê, né, você pegar a Bíblia,
né, de te dizer uma coisa e você ir lá, a arqueologia, descobrir que aquilo é verdadeiro. Não que eu precise da arqueologia para me dizer que aquilo é comprovado. Mas existem no mundo muito cético, muitas pessoas que dizem que a Bíblia é um livro de história. E quando começa a ser confrontado com esses achados, cara, aí os caras piram, ficam doidos, né, cara? Começa a inventar um montão de outra coisa para tentar desmerecer a Bíblia. Então, é uma área que tem me fascinado bastante. Eu visitei Israel, né? Você sabe. Então, você pega a Bíblia, pega esses achados e vê, cara, é tremendo, é demais. É uma área que tem me fascinado muito, eu tenho procurado estudar bastante essa parte da arqueologia bíblica, que é você ler o texto ali e ver coisas, pegar lá, visualizar achados daquela época, é tremendo. Cara, que maneiro. Você chegou a visitar Israel? Visitei, cara. Visitei em... Eu não me lembro agora a data. Quem é bom de data é minha esposa, cara. Ela sabe de tudo de data. Nós fomos a Israel, começamos pelo Egito. Quantos dias você passou lá? Passamos 10 dias. Visitamos o Egito, né? Aí fomos no Cairo, visitamos as pirâmides, fomos no que se chama, né, Para um engenheiro visitar o Egito é legal, cara, né? Fala aí. É fascinante. Quando tu chega naquelas pirâmides lá que tu fica do lado, começa a imaginar como que os caras conseguiram botar aquelas pedras uma em cima da outra. É tremendo, tremendo. É uma experiência tremenda, cara. Todos aqueles que puderem, um dia tiverem condições de ir, cara, eu sugiro que é demais, é demais. Eu vivi momentos ali diferenciados. Por exemplo, a gente tem um passeio que a gente sobe o Monte Sinai, né? Então, é uma subida de 800 metros, ela demora 5 horas. Você começa fazendo 11 horas da noite, chega no topo do Sinai por volta de 4 e pouca da manhã. Cara, aí você começa a imaginar, você fala, pô, Moisés levou 40 dias, né? Pô, era para levar mais, cara, porque naquela época, hoje tu chega lá, tem os caminhos, tudo guiadozinho, tem pessoas para te guiar. Ele não tinha ninguém. Tem uma estrutura ali para você poder passar. Tem uns beduínos lá que vai te guiando. Cada ponto tem uma barraquinha, os caras vendem até Coca-Cola e tudo. É a globalização. Naquela época ele não tinha nada disso, cara. Ele via, por isso que ele demorou 40 dias para voltar. Acho que todo mundo, principalmente quem estuda sobre a Bíblia, o sonho é, de repente, fazer um... Aí tu chega em Jerusalém, aí a gente visitou o Jardim do Getsemane, né? Cara, aí você chega, foi outro momento para mim muito marcante. Quando eu sentei lá, é um lugar que eles deixam bem separado, você tem que marcar horário para entrar, né? Tem uma oliveira lá que é da época de Jesus ainda. Aí tu senta lá, cara, e quando eu sentei, que a gente fazia uma oração, eu parei assim, né? Eu falei, cara, eu posso estar pisando no mesmo lugar onde Jesus pisou um dia, cara. Cara, é tremendo. E alguns lugares que... Tem muitos lugares lá, na cidade velha de Jerusalém, que são... que é turístico mesmo, mas tem outros lugares que a arqueologia já provou que eram da época de Jesus, né? Algumas escadarias onde o próprio Jesus passou, né? Alguns lugares lá que é o tanque de Betesda, tem lá os achados arqueológicos deles. Tem outros lugares que são suposições, mas tem muitos lugares reais que a Bíblia te mostra, a arqueologia descobriu, achou, através de escrita, através de escavações. É tremendo, cara. É um passeio monumental. Navegar no Mar da Galileia, né? no Lago da Galileia. Pescou, não? Não deu para pescar, não. Só para navegar. É demais. É um passeio tremendo. Tá certo. Gilmar, muito bom ter você aqui com a gente. Pastor Gilmar. Pastor Gilmar. Olha aí, ó. Vai ser vovô agora. Ser vovô, Giovanni. E minha nora me fez uma homenagem na Giovanni, né? De Gilmar. Ela é tremenda. Não tem como não amar uma nora dessa, né? Não é só isso, não. O que você tá botando na água lá, que tá nascendo as crianças? Quer dizer, tem umas irmãs lá ficando grávidas? Cara, é uma atrás da outra, cara. É um negócio... É uma água especial, é uma unção, você faz no momento lá no final uma oração especial, como é que é isso? É uma notícia atrás da outra. Hoje nós temos 3 grávidas lá, né? A Karine, que é a esposa do Robert, a Lídia, a esposa do meu filho Paulo César, e a Fernanda, que foi a que... A do Henrique, né? Do Henrique, descobriu agora há pouco, que a gente já tinha uma dúvida, né? A gente já vinha batendo nela, né? Ela já vinha com algumas historinhas, a gente vai... Não, vai. Até que um dia a gente... No dia que foi o chá de revelação do Paulo César, lá do Giovanni, que a gente ficou sabendo que era o Giovanni, de tanto pegar no pé dela, a minha esposa até no sábado falou, Gilmar, eu vou levar um
o negócio do teste pra Fernanda, eu vou levar lá no banheiro domingo pra fazer. Aí na noite anterior a Fernanda fez o teste e deu positivo, né? Foi a última, mas é uma benção, né? Tem gente fugindo, não tem? Tem um pessoal fugindo aí pra não ficar, não vir neném nem nada. A gente até queria, né? Mas ela já desistiu mesmo, não quer. Ela falou, não, melhor dos outros, deixa dos outros. Vai vir aí o netinho, você vovó também, então... Tá certo. Então, gente, é isso. Olha aí, ó. Tivemos aqui com o pastor Gilmar, pastor de Coelho Neto, né? E é muito bom a gente ter uma experiência, né? São visões diferentes, né? Tem gente que pensa que só pastor integral é que dá certo na igreja, só pastor que dedicado ali exclusivamente ao que contribui para o crescimento da igreja. E, na verdade, os pastores voluntários, eles são tão necessários para a igreja, e o chamado de Deus é para todos, né? Você, graças a Deus, você falou aí que tem uma excelente equipe lá que te dá o suporte, que te ajuda, e eu acho que isso é importante para qualquer tipo de pastor, né? Seja o pastor que está ali integral, ou seja o pastor parcial, ou seja uma igreja que está ali dividindo o pastor, né? Você ter uma boa equipe onde contribua para o crescimento da igreja, auxilia ali no estudo, como você mesmo falou, né? A importância do estudo. Você que está em casa aí, é bom você pegar os vídeos aí, compartilharem com as pessoas da igreja, né? Para que as pessoas assistam, comenta lá, olha, a gente precisa estudar mais, para a gente ajudar o pastor aqui, para ajudar o professor da escola bíblica. Cláudio esteve aqui, falou da importância, né, do estudo bíblico, e é importante que você se dedique, e é assim que você vai descobrindo também o chamado, coisas que você não sabia que poderia ajudar no crescimento da tua igreja, você aprende, né, e é útil, né, como o pastor falou aqui, não dizer não, é dizer sim, Senhor, eis-me aqui, se eu posso te ajudar, se eu posso contribuir, se o Senhor tem propósito na minha vida para fazer com que a igreja cresça, eis-me aqui, e eu estou aqui à disposição. É nesse propósito, nessa caminhada que nós vamos seguindo, que Deus possa abençoar a todos. Não deixe de entrar lá no perfil da Promessistas Rio, no Instagram, e contribuir lá, ajudar a gente, para a gente poder estar tratando aqui sobre assuntos que vão te ajudar, né? Visão, crescimento, seja dúvidas, né? Na questão de doutrinária ou a questão atual, né? Acho que é válido a gente poder conversar aqui e poder ajudar a vocês nesse crescimento. Nós vamos continuar ainda trazendo, né, os pastores, né, líderes ministeriais, para podermos estar conversando aqui, mas só vai fazer sentido se você contribuir, compartilhando, né, curtindo aí, se inscrevendo, para poder ajudar a gente nesse processo aí de crescimento. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Mandar um abraço para alguém? Mandar um abraço para a igreja em Coelho Neto, né, dizer o quanto eu amo cada um de vocês. E 2022 temos aí uma missão grandiosa, né, nossos trabalhos, e eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso, tem muita coisa para fazer e, como eu já disse aqui, né, eu conto com cada um de vocês. E um abraço para todos os promessistas, né, do Rio de Janeiro e do Brasil. Amém. Amém. Olha aí, ó. Obrigado, gente. Nos encontraremos sexta-feira que vem, às 19 horas, sem falta. Marca aí na sua agenda, no seu horário, e vamos juntos, seguindo aí, conhecendo cada dia mais a Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos sexta-feira que vem. Um abraço.